Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar sequência à nossa aula, de saúde mental na atenção primária. A gente viu na primeira parte, demos mais enfoque na questão da somatização crônica. Na segunda parte falamos um pouco do tratamento não farmacológico, das abordagens não farmacológicas dentro da atenção primária, a gente que não tem uma formação, de psicoterapia. E também trouxe a logoterapia, E hoje então vou falar um pouquinho do tratamento farmacológico dos transtornos ansiosos e depressivos e também vou comentar um pouquinho sobre insônia, tá certo? Então vou precisar que vocês acessem os slides da aula, E então essa parte tá a partir do slide número 13, tá bom? Então ali, esses próximos 3 slides ali com os fármacos, então são 3 tabelas que eu peguei do Tratado de Medicina de Família e Comunidade para a gente poder comentar os fármacos a partir das classes, deles, para nos ajudar, e a gente poder comparar um com o outro, Então, como vocês podem ver ali na tabela, tá? Eu coloquei ali. A gente vai começar falando dos inibidores da recaptação da serotonina, destaquei em vermelho ali na primeira coluna a fluoxetina e a sertralina, que são os medicamentos que tem disponíveis no SUS, em Palhoça, em Florianópolis também, e acabam sendo os fármacos mais utilizados para o tratamento na atenção primária, tá? Provavelmente também pela psiquiatria na rede pública de saúde, tá? Então eu organizei ali os fármacos de acordo com efeitos colaterais, qual que é o neurotransmissor que vai agir, as particularidades ali de dosagem e algumas outras características mais específicas, tá bom? Então vou comentar um pouquinho de cada um. Então a gente vê ali em relação aos efeitos colaterais de aumento de sonolência e de aumento de peso. A gente pode ver que os inibidores da recaptação da serotonina, eles praticamente não influenciam nessa questão, Então, eles não provocam aumento de peso. Alguns pacientes podem ter uma redução de peso no início do tratamento, mas isso também não permanece depois, então a princípio não é utilizado para emagrecimento, Às vezes os pacientes questionam, tá? E eles também não causam sonolência, antes pelo contrário, eles podem causar insônia, por isso que a prescrição dos inibidores da recaptação é uma prescrição diurna, a gente tem que prescrever para usar durante o dia. A gente poderia colocar uma exceção ali, a regra, que é a paroxetina, porque a paroxetina ela tem um efeito anti-histamínico, Então, de todos aqueles ali, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram e escitalopram, a paroxetina é o que mais pode provocar aumento de peso e sonolência, tá? Mesmo a paroxetina tem a prescrição diurna, mas nos pacientes que usam paroxetina, então a gente observa mais, às vezes, uma necessidade de modificar o tratamento para uma posologia noturna, tá? E também às vezes pode ocorrer aumento de peso, então a gente tem que ficar de olho nessa característica, tá? Por causa desse efeito antihistamínico que a paroxetina tem, tá? Então, medicações que devem ser prescritas durante o dia. Claro que a medicina não é matemática, então pode ocorrer, Às vezes a gente vê com sertralina, pacientes falando que ficam muito sonolentos, Às vezes a gente tem que modificar para noite, tá? Então, pode acontecer. Mas, em geral, a gente prescreve durante o dia. Se a gente prescrever à noite, a chance grande da gente provocar insônia nesses pacientes, Então, como eles são seletivos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles só agem na serotonina, eles não agem em outros neurotransmissores. E por isso eles têm uma eficácia um pouco menor para depressão grave, tá? Que é ali, então, a quinta coluna, Depressão grave, vocês vão ver que a maioria deles, eles não são tão eficazes, tá? Com exceção do escitalopram,
né? O escitalopram, ele é um inibidor da recaptação da serotonina bastante potente para depressão, tá? Mas, em geral, a gente, na hora de escolher para depressão grave, a gente deve pesar isso, tá? Mas não é a questão ali realmente de pesar na hora da escolha e ficar atento. Em geral, a maioria dos antidepressivos para tratamento da depressão moderada acabam sendo equivalentes, tá bom? As doses, né? Então vocês veem ali a variação de dosagem. A fluoxetina, então, que é o que tem na rede pública, de 20 miligramas a cápsula. A sertralina são comprimidos de 50 miligramas. Então vamos comentar ali algumas observações específicas de cada um deles, né? A fluoxetina tem uma meia-vida longa, tá? Então a gente vai começar sempre com a menor dose terapêutica, que é 20 miligramas, né? Então ela tem uma meia-vida longa. Se a gente começar com uma dose mais alta, o paciente tiver efeito adverso, ele vai demorar mais para poder aliviar os sintomas, né, os efeitos colaterais. E é interessante isso da meia-vida longa, que também quando o paciente ele para de tomar, abandona o tratamento, demora para ele sentir a falta da medicação. Então os efeitos de abstinência da medicação tem muito a ver com essa farmacodinâmica. Tá? Um medicamento com a meia-vida mais curta, ele em geral dá mais efeito rebote. Tá? Então a fluoxetina ela não provoca isso, né? A paroxetina, então a paroxetina ela já tem uma meia-vida mais curta, né? Mais curta que a fluoxetina. E a paroxetina é uma medicação que eu gosto bastante de utilizar para transtornos de ansiedade, tá? Ansiedade generalizada e outras né, do espectro da ansiedade, tá bom? Então, embora a fluoxetina ela também possa ter um efeito para ansiedade, ela não seria o ideal, né? Só que a paroxetina ela não tem na rede pública, tá? Então a paroxetina ela não tem na rede pública, ela dá um pouco mais de efeito adverso, ela não é tão barata, mas eu particularmente acho ela bastante eficaz para tratamento da ansiedade, tá? Em geral você vai precisar de doses mais altas do que na depressão, né? Tanto com os outros também, né? Com a fluoxetina, com a paroxetina, com a sertralina, quando é para ansiedade você vai precisar de doses um pouco mais elevadas, né? A sertralina, então, que tem também no SUS, desses fármacos ali, né? Pesando o custo-benefício e também o risco-benefício, a sertralina ela é a mais segura e eficaz, né? Então a sertralina ela tem uma segurança boa, tanto que se você precisa utilizar algum antidepressivo numa gestante, numa mulher que está na lactação, você vai preferir a sertralina, né? O paciente polimedicado, pacientes idosos, então é uma medicação segura, ela não tem tanta interação farmacológica como tem a fluoxetina. Ela também não dá tanto efeito colateral, reação extrapiramidal, né, em idosos como a fluoxetina pode dar. Então, num paciente idoso, uma gestante que está na lactação, ou polimedicados, a sertralina é mais segura, tá, do que a fluoxetina. O citalopram também é interessante para idosos, tá? Então, acho que das medicações ali mais seguras para idosos seria a sertralina e o citalopram, mas o citalopram ele não é muito barato, e como a sertralina tem no posto, né, eu tenho bastante, né, bem mais experiência com a sertralina, tá, do que o citalopram, mas é uma opção também. E o escitalopram, então, como eu falei, uma medicação bastante potente que eu tenho a conduta de deixar o escitalopram como uma carta na manga, né, de não ter funcionado contra a medicação. Eu não gosto de gastar ela numa primeira cartada, tá, porque além de ser um medicamento caro, enfim, tem várias marcas agora, né, também que surgiram, então não tá tão caro assim como era, né, mas ainda assim é caro, então eu prefiro segurar por uma situação de depressão mais grave mesmo, né, ou quando não funcionou com outros fármacos, mas é um medicamento também muito bom e é bem tolerado, tá? Os inibidores da recaptação, então, eles não têm, assim, efeitos colaterais tão
tão frequentes, né, como a gente vê com outras classes, tá? Que nem a gente vai falar depois. Então, o que a gente faz? A gente vai escolher, né, conforme o perfil do paciente, possibilidade ou não de comprar, vamos iniciar com a dose mínima terapêutica, né? A gente tem que também prestar atenção qual que é a apresentação disponível no mercado, né, ou no posto. Se você quer prescrever 40 miligramas de fluoxetina, né, são duas cápsulas, ou você quer pedir para cortar no meio, não pode ser cápsula, né, essas coisinhas a gente tem que tá bem atento, né, na hora de prescrever. E os efeitos colaterais. Quando eu vou prescrever algum inibidor da recaptação, o que eu explico? Eu não entro tanto em detalhes quanto a efeitos colaterais como eu faço com tricíclico, tá? Como é que eu oriento? Olha, nós vamos iniciar, a gente fez ali o diagnóstico de uma depressão maior, vamos iniciar o tratamento, e aí então eu explico, nós vamos começar a medicação, você vai começar a tomar uma vez por dia de manhã, todos os dias, e você não vai notar nenhuma melhora, né, nas próximas 2-3 semanas. Depois de 3 semanas, começa a notar uma melhora. Pode acontecer de você até sentir um pouco mais de efeito colateral, se sentir um pouco pior no início, né? Em geral, os pacientes, quando começam um tratamento antidepressivo, eles começam a tomar e eles, por não notar melhora, eles pensam, por que eu tô tomando esse remédio? Ou às vezes o remédio deixa eles um pouco zonzos, né? Eles falam a sensação de que eu tô pisando, flutuando, né? Umas sensações meio estranhas, assim, ou sentir um pouco mais de ansiedade, o paciente que tem um componente ansioso. Então, essas coisas a gente pode falar, olha, você não vai ter um benefício nas primeiras semanas, tem que esperar, né? Tem que ter essa paciência para realmente obter o efeito e pode se sentir um pouquinho pior até, né? No começo. Ou pode simplesmente não sentir nada, que é o que a maioria relata, né? Eu tô tomando esse medicamento e ele não mudou em nada na minha vida, né? Nas primeiras 2-3 semanas. Mas a gente tem que deixar o paciente, né? Deixar o contato, o canal aberto conosco, se ele vier a ter um efeito colateral, né? Então eu falo, olha, esse remédio em geral ele não provoca, você não vai sentir nada, é como se não estivesse tomando nada, não vai mudar nem para melhor nem para pior, né? E depois de 3 semanas começa a ter efeito. Mas se você tiver algum sintoma diferente, você vem me perguntar, não para de tomar, né? E venha me perguntar para a gente ver se isso é mesmo do remédio, o que a gente pode fazer, tá? Porque, como eu falei, os pacientes às vezes desistem no início, eles não esperam, não têm paciência para esperar o resultado. E quais são os efeitos colaterais comuns, assim, ou, né, não vou dizer comuns, mas que aparecem com mais frequência no uso dessa classe, tá? Então, às vezes a gente observa, como eu falei antes já, né, um pouco de tontura, a boca seca, podem sentir também cefaleia, tá? Inibidor da recaptação da serotonina, no início pode dar cefaleia para algumas pessoas. Alguns pacientes podem relatar diarreia, né? Vocês lembram que a serotonina, ela também tem receptores no trato gastrointestinal, então alguns pacientes têm diarreia e isso passa com o tempo, né? Alguns pacientes podem ter tremores, né? Os casos que eu vi mais frequentes de tremor foi mesmo da fluoxetina, principalmente com faixas etárias mais elevadas, tá? Então também pode acontecer, né? Então a gente procurar deixar o canal aberto, se ele vier esses efeitos colaterais que eu falei, azia, né? Esqueci de falar, tá? Principalmente com a fluoxetina do posto, né? Os pacientes se queixam muito de azia. Em geral, esses efeitos adversos, eles passam, né? Então, a gente orientar o paciente que insista um pouquinho que vai melhorar. Se continuar muito prejudicado, a gente vai ter que ver se a gente vai esperar e manter, se a gente vai, daqui a pouco, prescrever um analgésico para cefaleia, né? Ou diminuir a dosagem, talvez, né? Escalonar, porque a gente pode começar bem devagarinho, por exemplo, com a sertralina, a gente pode começar com a metade, né, do comprimido de 50 miligramas ali nos primeiros 7 a 15 dias, né, e depois aumentar. A gente pode fazer isso, né, então dado a dosagem menor ainda, se a gente percebe que estão ocorrendo efeitos colaterais que incomodam, que não vão ser graves, mas que incomodam, né.
Uma questão também que a gente deve sempre lembrar do inibidor da recaptação são os efeitos colaterais relacionados à diminuição da libido, tá? Então, todos eles provocam isso, também a gente não vai falar isso para o paciente, mas a gente tem que estar de olho porque isso não é raro, tá? Pode acontecer, né? E a gente também tem que pensar que esse efeito colateral ele não é uma contraindicação para o uso do inibidor da recaptação. Às vezes, a falta de libido tem a ver com transtorno psiquiátrico e o paciente começa a tratar e melhora, tá? Eu gosto de citar um exemplo de um paciente que eu tive, né, que é lá do ambulatório, enfim, faz acompanhamento lá, e ele é um paciente com uma TAG bem característica, né, e ele é um paciente que ele também se reclamava de uma diminuição da libido, né, e ele então iniciou com outro médico a bupropiona para o tratamento da ansiedade. E aí depois ele veio comigo dizendo que não tinha se adaptado, não se sentiu bem, que parou de usar. E a gente logo vê que ele realmente tinha uma TAG bem importante. E essa coisa da libido, como esse paciente era viúvo e aí tinha casado de novo, e a mulher dele anterior, né, a que faleceu, ela faleceu de câncer, então teve uma questão e ele parecia se sentir um pouco culpado, né, de ter uma nova companheira. Então tinha um componente psicológico na diminuição da libido. Eu comecei a tratar a TAG dele com paroxetina, ele começou a melhorar, melhorou da ansiedade, continuou com aquele perfil mais ansioso, mas melhorou bastante, ele chegou até a dose ali de 60 miligramas. E depois que o acompanhamento psicológico que ele fez também, diminuindo a ansiedade, ele foi melhorando a vida sexual dele. Então, para você ver como não é uma contraindicação, a gente tem que realmente avaliar cada caso, né? Vamos passar para a próxima tabela, ali que a gente vai falar um pouquinho dos tricíclicos. O que tem na rede ali de tricíclico, que está em vermelhinho ali, é a amitriptilina e a nortriptilina, tá? Na psiquiatria, praticamente a gente não vê eles usarem muito mais os tricíclicos, mais a nortriptilina mesmo, né? Por causa dos efeitos colaterais, você já vê ali, né? Em relação a sono e peso, já tem uma interferência grande, tá? Então, o aumento de peso com essa medicação é importante, tá? Principalmente com doses terapêuticas, né? A nortriptilina ali um pouco menos, tá? E também dá muito sono, por isso que a posologia é noturna, sempre prescrever à noite, mesmo que você vai usar uma dose mais elevada. Você prescrever durante o dia um tricíclico, o paciente vai ficar muito ruim durante o dia, tá? Então a gente deve evitar de fazer isso, né? Vocês veem ali que os neurotransmissores então já atuam em duas classes, com exceção da nortriptilina, que é só na noradrenalina. Então serotonina e noradrenalina, todos eles são bastante potentes para depressão grave, então a medicação potente, né? Mas aí tem a questão dos efeitos colaterais, das doses elevadas, tem a questão também do risco de suicídio, né? Porque embora são medicações bastante potentes, se elas forem ingeridas em altas quantidades, elas podem provocar a morte, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado no paciente grave com ideação suicida, né? Vocês veem ali, né, que a dose terapêutica da amitriptilina para depressão é 75 miligramas, a mínima, né, e vai até 300 miligramas. E o comprimido do posto é o de 25 miligramas, existe para comprar de 75, mas o do posto é 25. Então, a mínima dose terapêutica são 3 comprimidos de 25. Então, você vai começar devagarinho, 25 miligramas ali por 3 dias, depois passa para 50, 2 comprimidos mais 3 dias, depois 75, né? E aí espera aquelas 3 semanas para observar o efeito, tá? Mas é muito difícil a gente utilizar a amitriptilina ali na atenção primária, a gente acaba utilizando mais a amitriptilina para dor crônica ou para insônia. E aí então doses menores de 25 miligramas, 50 já são eficazes, né? Então a gente não precisa fazer esse escalonamento, tá? Porque não precisa realmente, são doses menores, as doses terapêuticas.
Vocês veem ali que a nortriptilina também tem uma questão da cefaleia crônica. Então, quando é outro tipo de dor crônica, principalmente do tipo osteomuscular, um paciente com insônia, gosto de usar a amitriptilina, né? Já são duas coisas que você ajuda com a medicação, com os efeitos colaterais também da amitriptilina, que é a sonolência, né? A nortriptilina já não dá tanta sonolência. Então, se a gente está pensando em sedar um pouco mais o paciente, a nortriptilina já não é tão interessante, tá? Mas, por exemplo, o paciente com cefaleia crônica, tanto a cefaleia tensional crônica como a enxaqueca, a nortriptilina é bastante interessante, porque ela não é tão sedativa, ela não dá tanto aumento de peso. Então, quando a dor crônica é cefaleia, é um bom fármaco a nortriptilina. Quando são outros tipos de dor crônica, eu prefiro mais a amitriptilina, porque vocês veem, atua em duas vias ali, né, de neurotransmissores. Então, a ação dela na modulação da dor é melhor que da nortriptilina, tá? Então, ali embaixo tem essa explicação sobre esse escalonamento a cada 3 dias para atingir a dose terapêutica. E em relação aos efeitos colaterais, aí eu explico o que vai dar, tá? Porque tem alguns efeitos colaterais que praticamente assim 100% das pessoas reclamam, tá? Que um deles é a boca seca. Então eu falo, esse remédio você vai notar que a boca vai ficar mais seca, tome mais líquido, tá? Aí eu já engato um pouco a questão da constipação, que também é um efeito colateral que é bastante frequente, né? Eu não falo assim que vai dar, né? Mas eu digo, olha, procure tomar mais líquido que a boca vai ficar mais seca, isso vai ajudar também o teu intestino a funcionar melhor, tá? Outro efeito colateral, além da sonolência, né, diurna, que também pode dar, tá? Mesmo você utilizando à noite, é a hipotensão postural. Então, você pode falar para o paciente, se você notar que você sente tontura quando muda de posição, né, isso é do remédio. Tende a melhorar um pouco, acostumar com o passar do tempo, mas mesmo assim, tem pacientes que persistem com esses sintomas, então a gente também tem que cuidar o tipo de trabalho que a pessoa faz, né? Porque essa hipotensão postural é um efeito colateral frequente com os tricíclicos, tá? Principalmente ali a amitriptilina e a imipramina, né? A nortriptilina menos, bem menos, né? Tem a questão também do aumento de peso, então que essa é uma grande preocupação com o tricíclico, muito frequente aumento de peso, especialmente com doses maiores. A dose que a gente usa ali para insônia, né, e para dor crônica, 25 miligramas, não é tão comum, tá? Mas pode acontecer também, então a gente vai depois ter que pesar ao longo do tempo. Mas eu não falo para os pacientes que vai dar aumento de peso, senão eles não vão querer usar, tá? Mas eu explico assim, olha, se você notar que tá ficando com mais vontade de comer doce, né? Principalmente final da tarde, pode ser do remédio. Então fique atento, né? Eu aviso, tá? Porque realmente, em geral, é assim que eles falam. Mas tem pessoas que mesmo sem aumentar a ingesta de alimento, de caloria, acabam engordando, principalmente com doses maiores, como eu falei, tá? A gente aí tem que tomar mais cuidado com os efeitos colaterais e com os efeitos, com as contraindicações absolutas, tá? Então, paciente com retenção urinária, paciente com glaucoma, é contraindicação, né? Até pacientes com arritmia, a gente também tem que cuidar bastante, né? Existem algumas contraindicações relativas, então a gente vai ter que ver, né? E aí tem toda essa questão aí do eletro, tá? Os psiquiatras, eles em geral, quando vão usar tricíclico, solicitam o eletrocardiograma antes de começar, tá? Confesso que eu não faço isso, eu realmente prescrevo bastante a amitriptilina, mas como eu uso em dose baixa, esse risco é bem menor, tá? Então eu não faço, mas seria uma questão de mais precaução, talvez realizar o eletro, porque pode alargar o intervalo QT, tá? O tricíclico. Né? Então, acho que sobre os tricíclicos é isso. Acabamos utilizando, embora sejam fármacos muito potentes para os transtornos depressivos, acabamos na atenção primária utilizando muito mais para dor crônica e para insônia em doses baixas, tá? Bom, aí aquela outra tabela, né, são fármacos duais, tá?
Então a gente tem o primeiro ali que é a venlafaxina, pode entrar ali junto também a desvenlafaxina, que é um fármaco mais moderno. Não coloquei ali, nunca prescrevi desvenlafaxina, não tenho experiência, tá? Isso vocês vão ver mais na psiquiatria mesmo. A venlafaxina, vocês veem ali, né, que para depressão grave é um remédio bom, é um ótimo antidepressivo, tá? Ele atua em 2 neurotransmissores. É um fármaco que não dá sono, que pode dar insônia, então a prescrição é diurna, mas pode aumentar um pouquinho o peso, então também a gente fica de olho, tá? A gente tem uma dose ali que varia de 75 a 225 miligramas, tem comprimidos de 37,5, que é um comprimido que tem a meia-vida curta, então algumas apresentações da venlafaxina têm a meia-vida curta. Então, quando tem a meia-vida curta, se o paciente pula um horário ou esquece um dia de tomar, ele tem efeito rebote, que é que nem eu falei da paroxetina, tá? O que são esses efeitos rebotes, né, com antidepressivo? É sentir que ficam mais ansioso, que fica nauseado, né? Eles sentem assim e falam, olha, eu tô viciado nesse remédio, porque se eu esqueço de tomar, eu já me sinto mal, tá? Mas existem venlafaxina, né, existe de liberação prolongada, então aí não causa esse efeito, tá? Esse efeito rebote. O problema da venlafaxina é o custo, tá? Um fármaco com um custo elevado, tá? Não está ali também, mas entraria junto com a venlafaxina, que é um outro tipo de dual, que é a duloxetina, tá? A gente utiliza na atenção primária. Na atenção primária, eu utilizo mais a venlafaxina e a duloxetina, até mais a duloxetina, também para dor crônica, tá? Então são duais que têm um bom efeito na modulação da dor, atuam em 2 neurotransmissores, que nem os tricíclicos, só que eles não dão tanto efeito adverso. O problema da duloxetina também é o custo, tá? Então, mas seria um ótimo fármaco se você precisa associar um tratamento antidepressivo com um tratamento da dor crônica. Às vezes, paciente com fibromialgia, inclusive, a duloxetina é um dos fármacos de primeira escolha, né? E muitas vezes, paciente com fibromialgia também tem depressão, então você acaba tratando duas coisas com um remédio só, tá? Então, é uma boa opção, um remédio bem tolerado, posologia diurna também, a duloxetina, 30, 60 miligramas, tá? Vai até 90, mais ou menos, que a gente acaba utilizando na maioria dos casos, tá? Para citar ali apenas a mirtazapina, já usei algumas vezes, mas não é um fármaco que a gente também utiliza na atenção primária, é um medicamento que dá bastante sono, então também é uma opção para casos de insônia. É um fármaco que não interfere no desejo sexual, mas é um remédio que acaba sendo utilizado em casos mais graves e mais na psiquiatria mesmo. Na atenção primária a gente acaba não utilizando muito. E a bupropiona, tá? Vocês veem ali que a bupropiona também não dá sono, ela também dá insônia, posologia diurna também, não dá aumento de peso, ela até pode ajudar, desses que a gente falou, a bupropiona por ter uma ação na dopamina, então são 2 neurotransmissores diferentes, a ação na dopamina e noradrenalina, então ela pode ter um efeito na redução da compulsão alimentar, tá? Mas a gente na atenção primária acaba utilizando muito para o tratamento do tabagismo, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre tabagismo. Tem alguns pacientes que usam lá a bupropiona para depressão, mas não tenho muito hábito de utilizar. É uma opção também você associar a bupropiona com o inibidor da recaptação, né, com uma fluoxetina, com a sertralina, para o paciente que tem diminuição da libido, com o inibidor da recaptação. Então, a associação com a bupropiona pode ajudar nesse efeito colateral, se você não quer mudar o remédio, tá? Não falei ali da fluvoxamina, também que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Também não tenho experiência com esse fármaco, tá? Mas é uma opção também, principalmente para ansiedade. Então, né, um apanhado geral aqui, tá? Para transtornos ansiosos e depressivos. Tenho sempre, acabo priorizando mais o uso dos inibidores da recaptação da serotonina por serem bem tolerados, por terem na rede pública, tá? Com a particularidade de um caso ou outro, se é idoso, se é polimedicado, se é gestante, né?
acaba utilizando mais tricíclico para a questão de dor crônica. Os duais também na atenção primária acaba utilizando mais, embora eles sejam mais potentes para depressão. Como a gente pega um perfil de paciente que não é tão grave, a gente acaba não vendo tanto esses casos, tá? Bom, então, você seguindo ali, né, aquilo que eu falei, orientar que demora, tem em mente que a remissão sintomática, ela é difícil, 100% de melhora. Quando o paciente volta ali nos seus 3, 4 semanas, a gente pergunta, olha, o quanto que você melhorou de 0 a 10, né? O quanto por cento você melhorou. Se o paciente falar ali que melhorou acima de 80%, a gente pode se dar por satisfeito e aí o paciente depois vai entrar numa fase de manutenção, que vai manter esse tratamento. Se ele falar que melhorou 30%, 50%, significa que a gente pode aumentar a dosagem. E aí cada aumento de dosagem vai ter um retorno a cada 3, 4 semanas, que também o aumento de dosagem demora para ter o resultado, né? E a gente vai sempre perguntando assim o quanto que ele melhorou de uma consulta para outra, né? Ali tem um fluxograma. Em geral, o tratamento da depressão, principalmente da depressão, mas da ansiedade também, vai durar no mínimo 1 ano. Então a gente também deve explicar isso, né? Esse tratamento vai durar 1 ano, mais ou menos. Depois que você tiver uns 6 meses bem, a gente pode começar a retirar de forma gradual. Em geral, essa retirada gradual dura ali 1 a 2 meses, tá? A gente vai repartir o comprimido pela metade, ou no caso da fluoxetina, que é cápsula e tem a meia vida longa, a gente pode fazer em dias alternados a retirada gradual, tá? Então explicar isso, porque também o paciente às vezes toma aqueles 2 meses, melhorou e abandona o tratamento. Para ele ter uma remodulação dos neurotransmissores, das sinapses dele, com o tratamento, precisa ter esse 1 ano de estabilidade do tratamento, tá? Então isso é importante também, né? Mas isso vocês vão ver ali naquele fluxograma. Ali os erros cometidos no tratamento da depressão eu comentei na outra aula, né? Então isso eu vou passar. E aí a gente vai lá pro último slide da insônia, os 2 últimos, né? Para falar um pouquinho da insônia. A gente lá no ambulatório, né? A gente tem uma folhinha sobre a higiene do sono. Não sei se vocês já viram, tá? Essa orientação. Eu vou fazer um apanhado geral nisso, tá? A questão da insônia, que é importante, a gente na atenção primária, é fazer o diagnóstico. Embora a literatura traga que, em geral, a depressão primária é o mais comum, ou seja, a insônia primária é o mais comum, ou seja, aquela insônia que aparece sem nenhuma causa, o que eu observo na prática é que, em geral, a insônia está associada a alguma causa, tá? Ou ela está associada com uma questão de contexto, né? Então, eu estou vivenciando um momento complicado que eu não consigo parar de pensar e me apareceu uma insônia, ou associada com um quadro psiquiátrico, ansiedade principalmente, ou outros transtornos, tá? Então, observe sempre uma relação com alguma coisa. Simplesmente a insônia aparecer do nada é difícil, embora a literatura mostre que ali, né, 35% da população, tá? A gente sempre tem que lembrar que existem coisas que interferem com o sono. Então, a primeira questão que influencia é a idade. A necessidade de sono profundo, ela vai diminuindo com a idade. Então, o bebê, ele dorme lá suas 16 horas por dia, né? Enquanto que um idoso, às vezes 6 horas de sono já é suficiente para o corpo, né? O corpo ele tem essa regulação. Então, às vezes a gente vê que o idoso fala assim, puxa vida, eu acordo às 2 da manhã e não consigo mais dormir. Aí você pergunta, que horas foi dormir? Às 8 da noite. Aí ele já dormiu 6 horas, né? E aí, então, provavelmente não vai ter mais sono para continuar dormindo, por uma necessidade do próprio corpo. Tá? Então, às vezes, talvez seja interessante ir dormir um pouquinho mais tarde. Uma coisa que a gente não fala muito às vezes, né, mas é bastante básico, é o ambiente. Um ambiente para a pessoa ficar com sono, ele tem que estar mais frio, né? Então, um ambiente muito quente, com pouca ventilação, é difícil, porque precisa ter uma diminuição da temperatura corporal para iniciar o processo ali do sono, né? Então, o ambiente quente atrapalha.
Barulho, né, que é bastante óbvio, às vezes é difícil controlar essa questão do barulho. Tem pacientes que moram em locais muito aglomerados e que tem muito barulho de vizinhos e isso é bastante perturbador, né? Então, uma coisa que a gente pode orientar, se vai ter mesmo barulho de ambiente, talvez o paciente mesmo possa colocar algum outro barulho branco que a gente chama, né? Ligar um ventilador contra a parede, ou até pegar aqueles aplicativos do celular, que agora tem vários, ou do YouTube, né? Horas de sons de chuva, tá? Então, o barulho constante, ele é bom para dormir, tá? E o barulho abrupto, ele atrapalha, desperta. A luminosidade, tá? Também na questão bastante óbvia, mas às vezes é de ver, olha, será que você não tá precisando de uma cortina no seu quarto, né? Ou não tem alguma luz de alguma coisa? Tá? Uma luz que desperta muito, e aí entra na coisa da higiene do sono, é a luz do celular. Muitos pacientes idosos, às vezes sozinhos, ficam no celular, né? E aí tentando dormir, isso é contraindicado. A televisão tem algumas pessoas que gostam, acham que faz dormir, embora os especialistas falem que não é para ter televisão no quarto. Mas o celular, ele dá insônia, isso é certo, tá? Tem a questão psicológica, tá? Então, da dificuldade de iniciar. Em geral, o perfil mais ansioso tem uma dificuldade de iniciar o sono. E o paciente mais deprimido pode ter uma insônia terminal. A dificuldade de manutenção, às vezes a relação com depressão, mas também pode ser ansiedade, porque o paciente desperta por algum motivo e não consegue voltar a dormir. Tem toda a questão orgânica também, alguns fármacos, ou ingesta mesmo de substâncias que despertam mesmo, como café. Também temos que perguntar qual que é o horário que você toma café. Em pessoas com insônia não devem tomar café depois das 6 da tarde, né? Deixar para um cafezinho para após o almoço e deu. Chocolate, refrigerante, né? Coisas que deixam a pessoa mais desperta, tá? Bom, então tratamento, como é que você vai abordar o paciente com insônia? A primeira coisa é ver a higiene do sono, então ver se existem fatores. O que eu explico para eles é que eles têm que reaprender a dormir, porque a gente tem muito estímulo, né? Em outras épocas, onde não tinha luz elétrica, não tinha celular, não tinha televisão, né? O que a natureza nos fala? Caiu o sol, é a hora de dormir, escureceu, não tem mais luz. Né, nós vamos dormir. E aí, às 5, 6 da manhã o sol apareceu, é hora de levantar para trabalhar, né? Mas a gente não tem mais esses padrões regulatórios, né, por interferências, né, artificiais. Então a gente tem que reaprender, a gente tem que fazer um ritual para dormir, senão o corpo ele realmente não entende que existe essa necessidade de descansar. Se você fica ligado o dia todo, né? Então 1 hora antes de dormir, você já tem que começar esse ritual para dormir, que é já diminuir as luzes da casa, deixa só um abajurzinho ligado, tudo a meia luz ali para não estimular muito, né? A questão que eu falei de estar mais frio, o paciente pode fazer isso artificialmente, aquecendo um pouco o corpo. Então toma um banho morno, no início vai dar aquele calor, depois vai passar um pouco e vem o sono. Tomar um leite morno, um chazinho, né? Às vezes tem a ver com essa questão do calor, tá? E aí ele vai procurar fazer uma coisa monótona fora da cama, tá? O que seria isso, né? Em geral é uma leitura, tá? Não vai ler alguma coisa muito interessante, né? Um livro de suspense, alguma coisa que você queira ver o que vai acontecer, mas em geral a leitura, tá? Ou às vezes até estudar, né? Então leituras mais monótonas, elas dão sono. Então fazer algo que seja repetitivo, que seja monótono. E aí aquilo vai dar sono, e quando tiver sono vai para a cama. E aí existe uma orientação dos especialistas que é que se você percebeu que passou meia hora e você não dormiu, não olhe no relógio, uma sensação, né? Uma impressão de que passou meia hora e não dormiu, então você deve sair da cama e fazer essa coisa monótona de novo até ter sono. Confesso que acho isso bastante difícil, a maioria dos pacientes ficam rolando na cama esperando para ver se o sono vem, tá? Mas isso é difícil, né? Mas por um lado faz sentido porque ficar tentando dormir é muito ruim, tá? Piora essa questão psicológica, tá?
Em geral, quando o paciente já vem reclamando de insônia pra gente, é porque ele já tentou fazer outras coisas. Eles falam isso, eu já fiz isso, já tentei essa higiene do sono e não funcionou. E aí, então, já vem pedindo algum remédio, tá? O que a gente listei ali, né, os fármacos mais utilizados, o que eu utilizo mais? Então, vamos diagnosticar a insônia. Se é uma insônia inicial, a gente precisa de algo para induzir o sono. Então, quando é só isso, é só induzir o sono, não tem transtorno psiquiátrico, ansiedade generalizada, né? Removemos outros fatores e a gente percebe que é só para iniciar, a gente pode usar um hipnótico não benzodiazepínico, como o Zolpidem, 10 miligramas. Ele é para iniciar o sono, então não é para insônia terminal, né? Ou para manutenção do sono. Ele vai dar um sono contínuo de umas 6 horas mais ou menos e não vai passar disso, mas vai dar umas 6 horas direto. Tá? Então, para paciente que tem problema para iniciar o sono. Quando é um problema mais de insônia de manutenção, né? Ou você quer também tratar dor crônica, alguma outra questão, você pode utilizar antidepressivo, que aí entra o tricíclico, como eu falei, né? A amitriptilina 25, ou também a trazodona, é bastante utilizada por especialistas em sono, que é um antidepressivo atípico. Ele não vai atuar como antidepressivo, ele pode atuar um pouquinho para dor crônica, tá? O nome comercial é Donarém. E aí você vai iniciar com 50 miligramas, pode ir até 3 comprimidos. Dá bastante boca seca também, tá? Dá tontura, parecido com os efeitos colaterais dos tricíclicos. E tem que comprar, então às vezes a gente acaba preferindo a amitriptilina. E aí vai ter outras situações que você pode usar antipsicótico, por exemplo, a quetiapina, na psiquiatria usa bastante, mas é bem interessante, tá? Principalmente em idosos, como é um medicamento que é bem tolerado, interage pouco com outros fármacos, dá menos efeito colateral, só tem a questão do custo também, tá? Então a quetiapina, que é o Seroquel em idosos, é uma opção também, né, que a gente pode escolher. Se a gente não quer usar psicotrópico, existe a opção dos antihistamínicos, então que é a prometazina, que é o Fenergan. Todos os antihistamínicos de primeira geração, eles provocam bastante sono. É uma opção também, tem que lembrar que também dá aumento de peso, tá? Ou você também pode utilizar um fitoterápico. Utilizo bastante a valeriana officinalis, tá? 50 miligramas, pode também até 150 a 200 miligramas. Tem que comprar, não é muito caro e é interessante para paciente que às vezes não quer utilizar um medicamento controlado, que não é uma insônia tão grave, né? Porque eles são menos potentes mesmo que os outros. Mas é uma opção também quando o paciente fala, eu quero um remédio natural para usar de vez em quando, é uma ideia também. Tá, gente? Acelerei um pouco o passo aqui porque vai acabar o tempo do vídeo, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação a isso, né, esses fármacos, vocês me procurem, podem comentar aí no vídeo, né, ou me procurar por e-mail ou no WhatsApp, tá bom? Então, até mais!